Guardar o apóstolo Léo aqui. É que o Instagram ele dá um tempinho, né? E aí tem que reconectar de novo. Então vamos entrando aí de novo, galera. Deus abençoe todos aí que estão participando. Fica firme aí, hein, gente? Até o final. Glória a Deus. Eu vou deixar assim, pode deixar, pessoal, que eu vou deixar gravado a live aí. E esse assunto é muito importante, né? Meu Deus. Muito profundo. Isso que o apóstolo Léo falou sobre a besta, né? Aquilo que a gente acaba engordando depois é aquilo que nos persegue. Profundo, hein? Tem que ser assim. Aí, agora vai. Vamos Vamos continuar? continuar. Amém. Vamos embora. Então, eu não sei aonde que eu estava já estou um pouquinho. O pessoal estava perguntando dessa diferença aí que o senhor falou da Daniel e de Jesus. Isso mesmo. Então, aquela questão de você assumir que o pecado é seu. De Isso. você somar para trazer a solução e não se colocar como alguém que não tem nada a ver ou que não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade não é mostrar o erro, é resolver. E a única forma que resolve o erro, biblicamente, é pela confissão, pelo arrependimento, e Deus cria a circunstância para a mudança acontecer. Uhum. Então, uma vez eu falei isso, né, para um homem, e ele era bastante estudioso do catolicismo. E ele era um defensor violento assim do protestantismo. Ele via assim, só os acertos do protestantismo. E eu fui dessa linha também, eu sei como que é. A gente sempre puxa a brasa para nossa sardinha. Uhum. E, e aí o que aconteceu foi o seguinte: quando eu acabei de contar isso para ele, ele me disse assim: não concordo. E ficou bravo assim, tipo assim: imagina que tem algum erro. Ele se afastou uns 2 metros de mim assim, virou, voltou com as 2 mãos na cabeça e falou para mim assim: o Espírito Santo me mostrou algo. Que Deus havia preparado Lutero para ser o próximo Papa. E ele ia consertar a igreja inteira e não ia causar racha. Meu Deus, hein? Forte isso aí. Então, por mais que um homem seja um homem de Deus, homem santo, cheio do Espírito, não significa que está cheio da verdade. Por que eu Uhum. digo isso? Porque o apóstolo Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele estava orando no alpendre, lá na casa do Simão Curtidor, e ele estava em êxtase até. Tão cheio do Espírito. No entanto, Deus queria que ele fosse na casa de um gentil chamado Cornélio e ele não queria ir. Porque eu não piso em casa de gentil. A lei inteira de judaica que eu estudei, não se come a carne imunda, animal imundo, e nem se pisa na casa de gentil. Deus é o Deus de Israel, não é dos povos, dos goim. Você está me entendendo? Ele não estava cheio do Espírito Santo, mas não conhecia toda a verdade. Então, não estou dizendo que Lutero estava errando porque não tinha o Espírito Santo, nada disso. O meu pastor, o seu pastor, eu e você, às vezes, estamos cheios do Espírito Santo, mas não estamos acertando tudo. E alguém que vê, começa a acusar, vai cair em condenação, porque ele devia estar fazendo o que? A confissão, a intercessão Uhum. para apresentar o pecado, porque Deus deu a ele a chance, a clareza de entender a dinâmica do erro, mas não deu a ele autoridade para enfiar o dedo.
Assim também, Verdade. quando eu vejo no corpo de Cristo, a minha postura, eu vejo apóstolos e apóstolos, contendas e contendas. É meu corpo, é meu povo. Eu Deus, o Senhor viu, perdoa, Senhor, a nossa iniquidade. Nós Verdade. erramos. Quando faz isso, dias depois o assunto está resolvido. É verdade. Você está me É entendendo? muito Aí, profundo. então, orei lá em Wittenberg, declarei com Jesus, 7 horas da manhã, Senhor Jesus, fechamos, então, essa porta Essa dessa porta. igreja. Nessa hora, eu fiz uma pergunta para Jesus. Falei, Jesus, a Segunda Guerra Mundial, que começou na Alemanha, né, por causa de Hitler, ela também, essa besta foi quem provocou essa guerra? Foi essa besta da contenda? Porque eu pensei, a contenda, a guerra mundial deve ser ela também, né? Aí o Senhor me Uhum. disse, não. Ele falou, foi uma muito maior. E uma que é a soma de várias bestas, ele me disse. É uma besta, um dragão, mas que é formado com várias bestas. Essa da contenda ajudou a formar, mas não é de longe a maioral. Então, Meu Deus. o Senhor me disse que a que formou a Segunda Guerra, ela era um ajuntamento de várias bestas, que depois eu encontrei no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Ela Uhum. tem pedaços do urso, pedaços do leopardo, pedaços do leão, e forma uma grande besta, que eu vou falar dela talvez numa outra live, que Uhum. explica, e ela está atuando, ela que está atuando sobre a terra agora, causando toda esta confusão. Ela está atrás de bastante do que está acontecendo agora, é a do capítulo 13 de Apocalipse. Aliás, a do Uhum. capítulo 12 e a do capítulo 13 são a mesma, gente. Então, agora, se você ler capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 13, você vai ver que tem bestas lá que não querem, que ninguém compra nem venda se não tiver o sinal dela. E aí a Uhum. gente teria que falar dessa besta comercial que está no mundo, mexendo com Sim. a economia mundial para controlar os negócios, os comerciantes. Isso é Uhum. outra coisa. Vamos falar. Eu Vamos queria... terminar. Ah, sim, pode, pode. Quer fazer a pergunta? Pode fazer. Não, eu queria comentar a questão do, isso que o apóstolo falou sobre o portal, né? Sim. Há umas 3 semanas atrás, eu estava orando e estudando algumas coisas, a gente está pesquisando algumas coisas, e eu achei algo interessante sobre a questão, não sei se o apóstolo já ouviu falar, a questão do homem iníquo, de um grande líder mundial. Aí eu já vi pessoas falando, alguns comentários sobre uma pessoa que tem assim as evidências que será um grande líder mundial. E o nome dele é muito interessante, que é o Emmanuel Macron. Macron, seria o da França. E aí Uhum. eu tava vendo a questão, quando Jesus entrou em Jerusalém, fala assim que ele entrou, né, ali, passou ali pela entrada de Jerusalém, aí ele foi aclamado. E é interessante que na França tem um portal lá, né, que é o Arco do Triunfo. E o Emmanuel lá atrás, o Cristo, ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém. E agora nós temos um Emmanuel dessa geração. Será que tem alguma coisa a ver? Não. É interessante, hein? João diz o seguinte: há muitos anticristos. João fala, muitos saíram do nosso meio. Há muitos, muitos. A humanidade sempre está caçando o último. Os É, teólogos, escatológicos estão sempre perguntando, cadê o último? Quem é o é. final? Quem é o grandão? Olha, todas as épocas houve anticristo, né? E eu Uhum. falo que esse Macron é um piolho de anticristo, que Deus me... Eu ia usar uma palavra mais baixa, mas em respeito às irmãs que estão aí e aos irmãos que às vezes têm ouvido muito sensível e não aguentam a pancada, né? Mas Lula foi um tipo de anticristo, Obama foi, Macron é, outros são, mas tem um que é muito maior do que todos esses aí, e quase ninguém está falando. Hum. Xi Jinping. Hoje é o homem Da China, né? mais poderoso e que está mais influenciando. E as pragas estão saindo tudo de lá.
Entendi. Só hoje tem 10 vezes mais poder do que qualquer outro. Só está peitando Donald Trump. A trombeta lá de Dan, que significa Deus é meu juiz, e Trump, a trombeta do juízo, que está lá, a tradução do nome desse homem, e é ele que enfrenta de cara a cara o Xi Jinping, que eu nem sei o que significa. Qualquer hora a gente pode estudar. Também não sei não, tem que dar uma olhada. João Édipo entrou aí, nosso querido, Joselito Aragão também entrou, homens de Deus com muita propriedade também, discernimento, estão enriquecendo essa live. O Senhor abençoe a todos vocês que Amém. estão entrando. A Bruna acabou de entrar, né? Esse comentário, alguém quiser saber sobre Xi Jinping, leia A China e o Governo Mundial, ou Xi Jinping e o Governo Mundial, a nova ordem mundial que vem da China. Então, isso é muito importante, são documentários feitos com anos de pesquisa, não é uma coisa de agora, já é antigo, e agora está mostrando a realidade, ok? Então, fica a dica aí. Voltemos para o assunto que nós vimos falando. Então, as pessoas buscam os anticristos, né? E Macron, como preencheu vários sinaizinhos, né? E até o nome dele. Então, ele chamou a atenção um pouco da humanidade. Mas é um líder fraco, que não está resolvendo os problemas da França, está enfrentando uma oposição interna. Uma das coisas que você tem que pensar sobre o anticristo, eles têm que ter muita popularidade e apoio. Eles se engrandecem pelo poder do engano do povo. Esse homem, ele não consegue enganar nem os franceses, que não acreditam nele, que faz greve, que põe colete amarelo, que vai para as ruas, que ele não dá conta de gerar dinheiro para pagar as despesas. Ele está falido. Entende? Entendi. Lula foi mais anticristo do que ele, porque alcançou popularidade maior do que ele, alcançou alcance global maior do que ele, muito maior, fez muito mais em termos de global. É que a maioria dos brasileiros não sabe quem foi Lula lá fora. Lula lá fora foi um ícone. Eu acompanhei tudo, muitos anos. E Deus mostrava e falava, esse homem, até o presidente dos Estados Unidos, Obama, dobrou para ele e falou, esse é o cara. Você está me entendendo? Agora, vamos lá. Todas as estações sempre teve um anticristo e nós temos vários ao mesmo tempo. Só que alguns são mais destacados e outros são filhotes. O Putin também, são pessoas da mentalidade socialista e comunista. Pensa nisso. Pessoas que têm um viés ideológico bem socialista e comunista, pelo lado político e pelo lado da religião, é o Islã. Esses são os grandes anticristos da Terra hoje. Um que usa a espada com violência e o outro usa o poder da ditadura globalista que vem surgindo aí, tirando as liberdades, tirando as redes sociais, os meios de comunicação, controlando tudo. O espírito anticristo é um espírito de controle absoluto de massas e de impor o seu modo de vida, o seu modo de crer e inibir a pregação do evangelho. Se você vê perseguição ao evangelho, fechamento de igreja, você vê tentativa de controle dos atos da população, ali está um espírito de anticristo. Tem uma passagem que fala assim, né, que E outra, também perseguição Damasco... a Israel, anti-Israel, quando você vê essas marcas. Tem uma passagem, se eu não me engano, em Isaías, né, que fala que quando Damasco fosse destruída, Damasco a gente sabe que é região da Síria, Síria. né? Síria. E ali é aonde é o reduto, né, dos terroristas, né, na região da Síria de Damasco, né? É ali que acontece essas questões. Então tem a ver também com esse texto, né, Sim. o juízo sobre a Síria, né? Sobre Damasco. Tem vários braços do anticristo. Alguém está citando o Foro de São Paulo. É uma tentativa de globalizar, de avermelhar toda a América do Sul, foi pelo Foro de São Paulo. Estão sendo caçados aí pelo FBI, né?
pelo narcotráfico, né? O Maduro envolvido no narcotráfico e parece-me que também até o ex-presidente do Brasil também faz parte do grupo. Com toda certeza, ele sustentava o narcotráfico. É uma das razões porque eles tentam desclassificar o tráfico de maconha como se fosse crime, a liberação da maconha. Por quê? Porque isso aí vai ser onde vai gerar o dinheiro para as campanhas políticas, vai gerar os últimos recursos. Por quê? Eles perderam os governos políticos, perderam os grandes cargos de arrecadação financeira. Vai sobrar o quê? O narcotráfico. O narcotráfico é um braço da esquerda, trabalha para a esquerda. Por isso o PSOL é o partido mais envolvido com o tráfico e na defesa dos bandidos e dos direitos, né, de bandidos. Uhum. Por quê? Porque se eles ficam soltos na rua, o tráfico continua. Então tem dinheiro. Tudo é uma questão de dinheiro. Com a queda do Evo Morales na Bolívia, eles estão apavorados. Por quê? Porque o Evo Morales era o maior distribuidor, era o cocaleiro. Então, garantia muita verba. Agora, com esse governo Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal dando em cima e aprisionando, todo dia aprisiona carga de cocaína e maconha. Eles estão apavorados, porque não vai ficar dinheiro. Está quebrando a coluna principal de sustentação, que é o dinheiro. Mas vamos lá. Verdade. Eu queria voltar à questão do Tero, para fechar, e depois a gente falar do Haiti. Então, Sim. nós vimos falando a verdadeira postura da pessoa que discerne o erro dentro do corpo de Cristo. Qual deve ser a verdadeira postura? Intercessão e se posicionar no lugar, assumir que o pecado é de todos, é dele inclusive, confessar em lágrimas diante de Deus e por essa intercessão, ainda mais ser uma pessoa de autoridade, que tem algum anjo ministerial de autoridade sobre cidade, sobre igreja, sobre nação, Uhum. essa pessoa tem uma grande responsabilidade, porque Deus confiou a ela o segredo. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos profetas. Então, essa pessoa Verdade. recebeu o discernimento, ela tem a obrigação de ser intercessor dessa causa e apresentar diante de Deus esse pecado. Uma vez feito, vai fechar a porta e vai trazer solução. Ok, Amém. fizemos isso na Alemanha, voltamos para o Brasil. Passado alguns dias, eu notei, apóstolo Bretas, no Brasil, uma contenda gigante. Parece que estava no auge das contendas. Meu E o Deus. que acontecia naqueles anos? Estava tendo uma contenda fortíssima entre Universal e Mundial. E eu fiquei assistindo a guerra de YouTube, a guerra de imagens. Era um falando que o demônio apareceu, e olha, esse demônio aparece lá na Mundial, e lá eu faço o pastor chorar e pedir dinheiro, sou eu que faço aqueles milagres tudo. E o outro presidente agarrando pelos cabelos lá um endemoniado, e o endemoniado contando todos os pecados da Mundial. Depois o cara da Mundial contando todos os pecados da Universal, e depois a Universal desceu a lenha na Ana Paula, porque ela rugiu como leão. Aí o pai da Ana Paula, que é o homem mais pacífico e amoroso que eu conheço no Brasil, não aguentou, chamou o outro de assassino, porque a prova, Misericórdia. porque defende aborto. Moço, eu fiquei olhando aquilo, apóstolo Bretas, eu disse, Jesus, o que está acontecendo no Brasil? Acabei de Meu chegar, eu Deus. estava um tempo fora lá na Israel. Quando eu vi aquilo, eu tomei um susto tão grande. E só vi uma coisa na minha cabeça: é a besta da contenda. Ela Uhum. está esperneando e tocando terror para a igreja entrar em convulsão e não se unir Uhum. de jeito nenhum. Meu Deus. Aí eu estava no Rio de Janeiro, na casa da Maria dos Véus. De vez em quando ela está nas lives aí. É, eu conheço ela, Maria dos Céus. Isso. E eu tô deitado lá, ô Bretas, de manhãzinha, bem cedo, dia amanhecendo, eu escuto Jesus falar comigo. Ele fala assim: clama a mim.
E eu falei assim, eu posso clamar deitado, Senhor? Porque eu estou com... Sabe quando você está com a preguicinha de sair debaixo da coberta? Uhum. E eu falei, eu posso clamar deitado? Ele não falou nada, eu comecei. E aí eu pensei assim, mas eu vou clamar o quê, Senhor? Nessa hora veio na minha mente a lembrança da porta. Lembrei de Lutero. E lembrei de todo aquele cenário que eu tinha visto, os vídeos no dia anterior, de tanta acusação e tanta contenda. Parecia que o Brasil estava pegando fogo. Era todo pregador de televisão estava batendo em alguém. Era Uhum. Silas Malafaia, era Universal, era Mundial. Acho que só não viu o R. Soares se perder nessa história toda, mas parece que estava todo mundo brigando. Eram os Uhum. grandes e os pequenos. E aí eu pensei assim, olha só o que o Espírito põe na nossa mente. Eu já sei, eu falei, eu vou fazer a oração que Daniel deveria ter, que Lutero deveria ter feito. Se eu fosse Lutero, meu pai, eu disse assim, pai, se eu fosse Lutero, eu ia orar dessa maneira para o Senhor. Se eu fosse um Lutero moderno, vendo o que está acontecendo, em vez de ficar falando nome e sobrenome e quem é que está errado ou certo, eu não vou levar isso. Eu vou dizer, Senhor, nós pecamos. Meu Deus, forte. Nós estamos acusando. Nós estamos dilacerando, engolindo, mordendo uns aos outros. Senhor, Verdade. nós estamos errando por causa disso. E fui dando a lista das coisas que eu tinha visto nos dias anteriores. Contei para Deus todos os nossos pecados. Apóstolo Bretas, quanto mais eu ia falando, mais minha mente vinha trazendo e eu ia chorando essas coisas e gritando e confessando elas como todas fossem cometidas por nós. Não é eles, nós fizemos, nós. Esse discurso petista é eles contra nós e nós contra eles, né? Isso tem que Uhum. acabar. Então, era nós erramos, nós erramos. E fui colocando todos esses erros. Foi acontecendo algo estranho. O meu pé, lembra que eu estou deitado, e eu estou com os pés assim cruzados. E, de repente, o meu pé ele começa, em vez de ficar nessa posição, ele começa a esticar. E eu começo a ter tipo uma cãibra. Os dois pés cruzados aqui assim, né? E vai esticando, esticando. Tenta fazer aí embaixo da mesa, aí, estica seus pés e vai esticando, cruza eles aí, vai lá e começa a esticar ele para frente assim. Vai forçando, vai forçando, vai forçando, vai Vai forçando. doendo, vai doendo. E eu fui esticando e foi sentindo dor, fui sentindo dor, fui sentindo dor, sentindo dor, que eu não consegui mais concentrar na oração. Eu gritei, pai, os meus pés! No meio da oração, eu parei e gritei, tipo, socorre meus pés! Quando eu disse isso, eu vi os pés de Jesus, Olha, cruzados, com um prego, meu Deus. Jesus. sentindo a dor dos pregos no pé, do prego Meu nos Deus. pés. Profundo, Apóstolo hein? Bretas, eu vi aquele sangue descendo daquele pé, dos dois pés. Uau. E quando eu vi os pés, meu Deus, eu comecei a chorar e fazer uma Meu oração. Deus. Eu falei, Senhor, os pés são os que levam o evangelho. Aleluia. Jesus, o que leva o Meu Pai. evangelho é a igreja do Senhor. Por isso ela tem que calçar os calçados do evangelho da paz. Meu Nós Deus. não estamos mais levando o evangelho da paz, nós estamos levando o evangelho da contenda. Verdade. E se não Misericórdia. é o evangelho da paz, é o da contenda, ele é falso evangelho que nós estamos pregando. Não está É gerando verdade. fruto da verdade. E Meu eu falei, Deus. Senhor, se isso não é o evangelho da paz, ele é falso. E se ele é falso, nós estamos edificando uma falsa igreja. É verdade. Quando eu Muito gritei forte. isso, eu falei, Senhor, perdoa por estarmos levantando uma falsa igreja com um falso evangelho cheio de contenda. Esse é Meu, nosso pecado.
pecado diante do céu. E aí, eu disse, Senhor, eu entendi porque o Senhor morreu com os dois pés unidos, porque eu sabia que a igreja ia se dividir na terra, mas o Senhor já pagou um preço unindo os seus pés e Aleluia. ficando para que esse pecado da divisão fosse perdoado, Senhor. Por isso Glória a eu Deus. invoco agora o sangue que sai dos pés do Senhor. Que esse Glória sangue a que Deus. saiu desses pés unidos limpe, purifique a igreja desunida e acabe com a contenda que nós Aleluia. alimentamos. Profundo, Olha, hein? foi Meu muito Deus. forte essa oração. Muito Quando forte. eu, quando eu fiz essa intercessão, aquele prego arrancou dos pés de Jesus. Eu vi ele arrancou como uma explosão. Pum! E eu vi Jesus glorificado, já não era mais ensanguentado, já não mais tinha prego no pé. Ele estava suspenso no ar, assim, grande, alto, como se estivesse no universo. E a terra era uma bola desse tamanho na frente dele, assim, ó. E ele olhava para a terra. Forte, hein? Ele Muito forte. suspenso. E eu ouvia ele olhando para a terra. E ele virou o rosto para baixo e olhou para mim e disse: me pede para eu purificar. Não, ele disse: pede para eu destruir a falsa igreja. Meu Deus. Me peça. E eu comecei a orar e disse: Senhor, seguindo tua própria vontade, destrua a falsa igreja construída com o falso evangelho. Aleluia. E Meu quando Deus. eu disse isso, saiu uma espada de fogo da boca dele. E essa língua, essa espada de fogo, enrolou na terra. Assim. Meu Deus. E ele disse, e eu disse, e a verdadeira, Senhor? E a igreja verdadeira? Era como se eu tivesse medo de que tudo fosse destruído. Aí ele diz assim, eu vou purificá-la. Aleluia. Meu Deus, profundíssimo. Eu vou Glória a Deus. purificá-la. É o mesmo fogo vai sair para destruir umas e purificar outras. Aleluia. Deus vai apurar. Tanto no meio da Glória a Deus. católica quanto no meio da protestante, vai sair a verdadeira, purificada, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Em nome de Jesus. Ô, Então, essa. apóstolo, sabe Sim, um versículo que eu achei interessante, eu até anotei aqui antes de começar a live, sim. que é o Mateus 24:14, que fala assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos a todas as gentes, e aí virá o fim. E o que nós temos, né, entendido é que o evangelho do reino é para esse tempo, é um evangelho do arrependimento. O evangelho de Cristo não é o evangelho religioso, não é o evangelho da divisão, mas o evangelho do reino é para agora, é daqui para frente. Está sendo estabelecido o evangelho do reino. Esses dias de coronavírus, no dia 20 de março, dia do meu aniversário, inclusive, eu estava buscando o Senhor sobre essas questões e eu tive novamente uma visão de Jesus nos ares. E dessa vez eu vi a coroa. Aquele Eita, dia eu vi a coroa. meu Deus. E quando eu comecei a ver a coroa, começou a vir na minha mente, no entendimento, que era um reino só que Jesus tinha. Glória a Deus. E que só deveria ser uma coroa. Mas me parece que a igreja, por ter tido a contenda, por ter tido a divisão, e formou duas cabeças, a igreja ficou protestante e católica. Então ela formou dois reinos, ou dois impérios. E por conta disso, escuta isso com o povo que estiver escutando, me entenda. Tudo que a igreja faz, todas as ações nossas, liberam coisas para Satanás.
ou para Deus agir. Aquilo que nós fazemos de alinhado com o Espírito Santo, dentro da vontade de Deus, não alimenta Satanás. Aquilo que nós erramos, alimenta e cria no mundo espiritual algo paralelo à igreja. Então, se eu tenho uma mulher que é chamada igreja, que deve ser como noiva ataviada, pura e santa, no outro lado, eu vou ter uma besta construída com a unção roubada, com o que é roubado através de ações da igreja que estão desalinhadas. Ela cria essas bestas. Quantas igrejas estão no livro de Apocalipse que João escreve? 7 igrejas. 7 igrejas. Quantas são as cabeças da besta do capítulo 12, do capítulo 13 de Apocalipse? 7 cabeças. 7 cabeças. Essas bestas, pelo Espírito Santo, entenda, é a expressão espiritual de uma anti-igreja. É como se fosse uma imagem do corpo antagônico que a igreja cria quando ela se divide. Então, na verdade, tem 7 igrejas sobre a terra. Mas como a unção da igreja foi roubada pelas divisões, pelos problemas, ela criou uma besta de 7 cabeças. Meu Deus. Eu vi no dia 20 de março desse ano as cabeças, e só vinha na minha mente, foi por causa da divisão. Meu Deus. Forte, né? Foi o erro da igreja que fez nascer uma besta de tantas cabeças. Ela é o antídoto. Por que que no capítulo 12, a besta vermelha de 7 cabeças, quem que ela persegue? A mulher. A mulher é a figura da igreja. Lembra a igreja verdadeira, né? Que essas bestas são, como alguém disse, são o antagônico. Por que que ela tem 7 cabeças? Porque a carta Apocalipse é as 7 igrejas, porque Deus tem 7 igrejas na terra. É como o castiçal de Deus, a luz de Deus, está escrito lá que eu sou o que passeia no meio dos 7 castiçais. Castiçal é composto por 7. 7 é o número de igrejas que tem na terra. Diante de Deus. Eu acho que isso aí é só o Senhor que sabe o mistério de como que é. Mas ele diz que só tem 7. Então, não digo que são denominações, mas é tipos de unção que estão sobre a terra. Unção de senhorio, de conhecimento, sabedoria. E essas unções dirigem para 7 igrejas. Os 7 Espíritos de Deus. Então, a besta de 7 cabeças é uma figura antagônica da igreja e que é sustentada e foi formada pela inversão dessas 7 igrejas. E quando nós dividimos a igreja, o único reino de Cristo, devia ser uma coroa só, e fizemos uma divisão com cabeças, criamos essa besta no reino do Espírito, e ela é que vem perseguir a mulher, ela que vem devorar o filho da mulher, que é arrebatado para Deus, e a mulher é perseguida pela mesma força que ela alimentou. Lembra do princípio dessa live? Aquilo que nós alimentamos. Então, quando eu vi Jesus com uma única coroa, e em seguida eu via como se fosse um pecado de ter feito 2. Eu ainda falei, Jesus, eu não estou pegando toda a visão, Senhor. Foi como se apagasse. Ele desce e apagasse. Eu estava com o coração um pouco pesado na hora e não consegui me ligar muito no Espírito. Eu queria ter me entregue mais naquela hora e eu não me entreguei. Então, ficou muito vago, mas ao mesmo tempo muito claro que se tratava da besta de muitas cabeças de Apocalipse e que elas eram um antagônico da igreja e que ela que perseguia a igreja, porque foi a igreja fazendo grandes divisões. E foi então que eu comecei a orar, pedindo perdão, e pedi agora, invoquei o sangue da cabeça dele, da coroa de espinhos. Ele já morreu com aquela coroa, coroado, porque ele sabia que um pecado ia ser na cabeça. Verdade. O pé foi o pecado da divisão. A cabeça foi também o pecado de querer dividir e formar muitos.
e dominar a mente das pessoas. E ali o Senhor me verdade. mostrava que, então, ele já morreu com uma coroa na cabeça para devolver a glória a uma cabeça só, que é ele mesmo, e não é 7 bestas de 7 cabeças. Essa Verdade, figura muito das importante. 7 igrejas e do dragão de 7 cabeças é um paralelo, é um inverso do outro. E o Senhor me Uhum, mostrou, então, que quando... Eu posso estar até errado nisso, porque isso foi uns minutos depois e eu não tive tanta clareza. uhum, Mas, na hora em seguida, me veio a Itália na cabeça. Começou a vir a Itália e aquele monte de morte na Itália. Você lembra que uhum. o maior número de mortes que teve foi na Itália? Acho É que na até Itália. agora é o norte da Itália. Eu sei que tem uma explicação lógica. Por quê? Porque lá mora 200 mil chineses que chegaram das festas do Ano Novo e lá eles trabalham nas confecções para fazer a moda italiana para vender para a própria China. A razão de Não, ter tanta doença na Itália foi porque uma população super chineses. idosa e uma presença de chineses maciça. Uhum. Nova York também foi chinês, a França, todos os lugares que têm grande importância turística e financeira para o mundo estão lotados de chineses. Então, por Uhum. isso, o número de mortes é maior nesse lugar, porque a contaminação foi rápida e eles não sabiam o que estava acontecendo. Até começar a morte, já tinha populações inteiras de idosos infeccionados, né? Infectados. Mas deixando isso de lado, esse dado técnico importantíssimo que explica a situação, eu estava vendo a Itália. E aí veio tão forte na mente o seguinte: por que morreu mais italianos? Por que a besta que está com as 7 cabeças mandou atacar a Itália? E só veio uma coisa na minha mente. Quando começou a divisão pela Alemanha, a Uhum. igreja luterana, que Uhum. faz o rompimento e cria a segunda cabeça, Uhum. quem que expulsou? Quem que expulsou o Lutero? E com isso também os protestantes? Foi Roma, foi Uhum. Itália. Entendi. A besta, ela tem uma fúria contra a Itália, porque Forte, né? foi o alimentador do início das divisões das cabeças. Depois começou a Profunda. formar mais cabeça. E aí o espírito, aí eu posso estar confundindo, eu posso estar errado, nessa parte eu não digo que Deus me falou, eu só foi uma forte impressão, tá? Certo. Claro, aquilo que Deus mostra e fala, eu falo sem Um medo. entendimento, né? Sobre. Aquilo que pode ter ser um entendimento. Então eu falei, meu Deus, eu entendi. E comecei a orar pedindo perdão por esta situação de divisão, que lá atrás Deus começou a revelar as consequências. Então, são consequências na duplicidade, na besta da contenda. Agora, a gente via que o dragão também tinha uma fúria enorme contra a Europa e contra Uhum. os Estados Unidos, e ele está esparramando. Então, tem uns fundamentos que eu ainda não falei em nenhuma live sobre isso. Isso é coisa Aham. muito, muito que eu estou abrindo um segredo muito, muito, que é a primeira vez que toco nesse assunto. E, e como ele é difícil o entendimento para as pessoas que não entendem o que é corpo antagônico, o que é uma imagem, sustentação de imagem, Sim, sim. o que é consequência de atos, né, de governo da igreja. Então, isso pode dar, eu espero que não, mas espero que ninguém confunda o que eu estou dizendo e saia ensinando errado. É melhor gravar a live e, se quiser passar para outra pessoa, deixa aí a live falando, do que tentar explicar sem entender, e aí acaba prejudicando, né, o reino de Deus e jogando irmão contra irmão. O fato Aham. é que, quando a gente lá atrás fez a confissão do pecado da contenda, acalmou. Você não viu mais contenda de igreja contra igreja há mais de 3 anos. Você não vê isso. Você não vê ninguém atacando ninguém e a mídia fazendo isso ficar gigantesco. Não é É, verdade? De é alguma verdade. forma, pacificou. E logo É em seguida, houve até unidade para a eleição do presidente Bolsonaro. verdade.
Você viu a Universal, a Mundial, a R. Soares, o bispo tal, todo mundo falando a mesma língua. Falando Os a que mesma tinham, língua. todos falando para o seu povo. Houve a Não, primeira vez, e até com a católica, nesses, houve alinhamento. Não parou, nesses parou. dias agora, Hum, nesses dias agora, apóstolo, nós vimos aquele vídeo em que vários líderes falando todos, gente, convocando a igreja universal, mundial, Igreja da jejum, Graça, oração, Assembleia de eu mesmo. Deus, todos falando assim, ó, gente, vamos fazer arrependimento, vamos colocar a igreja para orar, jejum pelo Brasil. Então alinhou mais ainda, numa só Alinhou. visão. Alinhou para eleger e agora alinhou para enfrentar esse problema. Verdade? Houve. A contenda como se ela perdeu a força. Alguém está lembrando Perdeu do a jejum força. nacional. O jejum nacional, Caiu, do dia 5, caiu né? esse principado, né? Caiu o besta da contenda no Brasil, em nome de Jesus. Amém. A Glória a porta Deus. está fechada, não passa mais. Aleluia. Amém. Isso aí. Profundo, né? Então, Muito profundo. temos. Eu posso estar errado, mas foi isso que aconteceu. E eu, É, sabe, estou muito feliz de ter visto resultados assim que realmente dá para mensurar. Que a gente vê a mudança no panorama da igreja local. Então, eu tive só um comentário, eu tive uma direção nessa questão desse corpo da iniquidade que é formado, que fortalece essa besta e esses principados, naquele texto de Isaías que fala assim, que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos fechados, porém os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Aí ele fala, os seus dedos estão cheios de sangue, iniquidade. Então, dedos, os seus pés caminham para a maldade, né? Então, as mãos, os dedos, os pés é um corpo. E é um corpo formado de iniquidade. Então, toda iniquidade vai formando um corpo. E aí, quando alguém se arrepende, aquela separação acaba. Ou seja, cai o corpo da iniquidade, que estava sendo fortalecido pelo pecado, e aí rompe, né? Uhum. Então, essa base de Isaías é interessante. É muito bom, muito perfeito. Um corpo de iniquidade, os mãos cheias de sangue, os pés caminham para a maldade. Então, isso está fazendo separação, formou o corpo. Os dedos, as mãos, os pés. Mas quando a pessoa se arrepende, essa separação rompe. E é onde os céus abrem, né? E eu vejo assim que o arrependimento revelado pelo Espírito, que eu nunca podia imaginar esse tipo de pecado ter que ser confessado, entende? Porque senão a gente sempre vai fazer alguma listinha de pecados, mas que acaba não tocando a raiz. É só Deus que sabe. Então, é uma revelação muito precisa do céu sobre o que precisa ser orado e cada pessoa na sua esfera de autoridade. Então, um pastor de uma igreja, um pai de uma família, o nível de revelação do pecado vai ser na proporção do chamado dele. Então, eu recebi isso porque eu tenho certeza que é por causa do chamado profético, de intercessão, de nação, essa coisa toda que há anos Deus vem treinando. Mas eu não vou cobrar isso de um outro amigo, ou de um outro pastor, de outro ministério, porque ali Deus vai colocar outro peso diferente. Ali Deus vai pôr outro ato, outra dimensão, entende? Cada parte do corpo. Por isso que um está pregando, tem que arrepender. O outro, não, Deus falou para fazer a profética. O outro está dizendo, não, Deus falou que é para estabelecer um jejum. O outro diz, não, Deus falou que é para evangelizar e aproveitar. Claro, Deus está falando com cada um segundo o chamado, segundo a autoridade. E é preciso entender essa voz diversa. Tem uns que, não, é só para arrependimento. O outro, não, é só evangelismo. É tudo. E cada um faça o que Deus mandar fazer de acordo com o seu chamado, de acordo com a sua autoridade, de acordo com a sua abrangência. Um é para a nação, o outro é para uma família, o outro... Um dia, mesmo que seja para a nação, naquele dia Deus está querendo que ele ganhe o vizinho, meu amigo. Entende? Então é tudo. É tudo com muita sabedoria e obediência à voz do Espírito. Verdade, muito profundo, né? E cada parte do corpo vai atuar numa área, né? Cada um vai ser usado de uma forma. Mas a igreja, o Espírito que Deus está trazendo é que é essa igreja do reino que é verdadeira, que tem uma só visão.
Esse principado da divisão, ele não pode ser sustentado mais, né? E o importante nem sempre, não é toda vez a gente estar junto fisicamente, mas é respeitar e não ficar denegrindo. É quando vê o pecado, saber entrar em oração de arrependimento como se fosse de todos. E acabou. Pronto, Verdade, a chave é essa, né? verdade. E fechamos a porta para toda e qualquer contenda. Mas eu tenho certeza que Deus tirou a besta da contenda. Já fechou a porta e tirou a besta e está esmagando esse dragão de 7 cabeças, uma por uma. No dia 1º de abril, recebemos aí um convite aí de vários líderes do Brasil que era para declarar o Dia da Verdade, né? Uhum. Eu assisti a live, Você assistiu aquele momento que eu passei de oração? assisti, da oração, assisti. Naquela hora, a verdade, Deus me deu uma visão de uma mão. Eu sabia que tinha a ver com os 5 ministérios. E que era um poder muito grande de Deus. E ele desceu dentro desse dragão de 7 cabeças. Eu vi a mão descendo dentro dele. E ela foi no ventre dele, na região do ventre, e apertou como se pegasse as entranhas e puxasse elas. E vinha na minha mente o versículo de trazer para a memória o que dá esperança. Eu lembrava muito de uma amiga minha que está, a Nelma Aragon, e na hora que eu vi essa mão entrar no ventre, Deus conectou numa ministração que ela fez sobre que no ventre da pessoa, principalmente nos intestinos dela, nas vísceras, é chamado segundo cérebro. É onde que estão as memórias genéticas, não as memórias de lembranças, mas a memória genética de onde essa pessoa vem, é toda registrada no intestino. Nossa, profundo, hein? Por isso é que você vai encontrar na Bíblia algumas feitiçarias, um rei que vai consultar para saber se vai ou não para a guerra, ele manda olhar nas vísceras. É uma feitiçaria onde pega as vísceras, coloca e o feitiço é feito ali, porque ali traz a informação do espírito. Negócio absurdo isso. Consulta os teus rins, está escrito. Consulta os rins, consulta esses... Aqui, a Nelma Aragon, ela deve estar online aí. Valeria a pena uma hora a gente fazer uma ministração com ela só para ela falar desse assunto. É tremendo, é muito profundo e vale a pena. Mas eu via uma mão descendo na região do ventre e pegando as entranhas daquela besta de 7 cabeças e puxava. E eu escutava aquele versículo no Reino do Espírito. Do seu interior sairão rios de água viva. Ó, profundo, hein? Mas do dragão sai águas de morte. Dragão do capítulo 12 fala que da boca dele saía um rio que perseguia a mulher. Todos os escatologistas e teólogos dizem que aquela água que sai da boca do dragão é difamação, calúnia e acusação. Irmãos, hoje nós estamos enfrentando uma mídia profissional aí que está trabalhando para a mentira, para o erro, para o terror, para o pânico, para a acusação, para jogar um contra o outro, para destruir o governo do Messias Bolsonaro. E a igreja fechada. Irmãos, nós estamos embaixo de um jorro de água violenta do dragão. E esse dragão está soltando a calúnia, a acusação, a mentira, de uma forma para denegrir e derrubar o governo, que não tem mais como derrubar. Mas eles estão tentando. Então eu vi essa mão, puxou. Essa mão entrou com tanta força dentro dele, a esmagou assim e arrancou. E eu sei que a força da calúnia, da mentira, da acusação, da distorção, essa força vai acabar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mentira é a mentira. 1º de abril foi o dia que Deus mostrou que ele ia fazer isso. Logo em seguida que essa mão arrancou a fonte de onde sai a água da sujeira, eu vi a mão pegando a garganta, uma das 7 cabeças do dragão.
pegava aqui, ó, esmagava, apertava tanto aquela garganta, e eu entendia claramente que uma das cabeças das 7 era a mídia. Forte, hein? Era a mídia. É um dos 7 tronos de Satanás, é a comunicação. Assim como uma das forças da igreja também é a sua comunicação, é o seu profético. A parte de comunicação da igreja é o profético, é o seu evangelístico, é a sua fala. Esse é um dos pilares da igreja. E que, quando ela fez a divisão e distorceu, ela alimentou com um discurso de um jeito, um discurso do outro, um discurso daqui. Ou seja, nós criamos o corpo antagônico que deu força à mídia. A mídia mentirosa é, sem dúvida alguma, um corpo antagônico também criado da comunicação errônea da igreja nos longos anos. Ela cresceu tanto que ela também se comunica como se fosse a voz profética. Tem que ser assim. Só que a voz profética é mentirosa. O pico vai ser final de março. Cadê o pico da corona? O pico é no início de abril. Cadê o pico? Faz hospital aos milhões, porque vai morrer gente. Nós vamos chegar a 1 milhão de mortes. Ah, meu Deus do céu. Cada hora é uma mentira. Verdade. É uma crise fake. Mas Viu, vamos lá. apóstolo? Falando só sobre essa questão aí do evangelho, né? De chegar em alguns lugares, esse texto do Mateus 24, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Eu acredito que nos nossos dias está se cumprindo muito essa palavra, porque durante um tempo nós víamos as igrejas enviando missionários e tal. Né? Hoje a gente vê que, igual um instrumento como esse, o Instagram, Facebook, redes sociais, está sendo pregada a palavra do reino, arrependimento, está chegando em lugares que a gente nem imaginava. Né? Por exemplo, tem gente da Espanha, a gente está se cumprindo. Nós estamos pregando mais agora que quando a igreja estava fechada, ou estava aberta. Pois é, nós estamos pregando mais agora. E o evangelho está chegando muito mais nas nações, muito mais nos lugares. Então Deus está revertendo, né, essa mídia mentirosa, e a verdade também está. Essas duas, de um lado é Cristo, a verdade, e o outro lado Satanás, a mentira. Então o negócio está duelando, mas não tem contra a verdade, não tem como, né? Contra a verdade. E você vê que o Bolsonaro bota João 8,32 à frente. Conhecereis a verdade libertará. Deus acima de tudo. Verdade. Né? Então você vê que há uma força do evangelho, uma força da verdade no governo brasileiro agora. Pois é. E isso está deixando Satanás em pânico e furioso. Ele perdeu o Brasil, ele perdeu os Estados Unidos, ele perdeu a Bolívia, ele perdeu o Uruguai, ele perdeu, acho que no Panamá, El Salvador, não, esqueci aquela cidade onde veio o Haroldo Cabaleiro, Guatemala. Então, todas essas nações estão caindo os governos de esquerda e subindo os governos de direita. Os que estão dizendo a família é mais importante, Deus é respeitado e louvado. Então, todos esses países estão tendo uma inversão, e a fúria de Satanás é grande no último tempo, porque ele quer destruir para devolver o governo para a esquerda. Verdade. Entendeu? Não sei como é que está o tempo, a comunicação está boa, né? Tá boa, pode continuar. Vamos continuar. Quiser falar um pouquinho sobre o Haiti lá, aquele ato profético, foi muito, muito, muito profundo também, né? Então, só concluindo essa questão de besta e dragão, que eu acho importante também, a gente precisa ler bastante esses dias, Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 18, 19, 20, entendendo o seguinte, que o Oriente, a China oriental, ela hoje está despachando um dragão para o mundo inteiro. É uma força de domínio. E ele está usando essa força de domínio a economia. Ele precisa quebrar a economia do mundo. Um outro momento a gente fala isso, né? Que é muito importante entender isso. É muito, muito importante. É o ponto principal, eu acho.
E essa visão desse dragão da economia, ela está no capítulo 12. Esse dragão ele foi banido, ele está sem governo, assim como o PT, a esquerda ficou sem governo, e só sobra uma coisa, fúria. É mentira, é fúria, é acusação, é ira. Só isso é que está tendo na região do Espírito contra o governo da verdade. Entendeu? Uhum. Entendi. Então nós temos que lidar com isso. Alguém está dizendo aqui, você comentou que a China poderia ser uma das tribos perdidas de Israel. Na verdade, Israel ele se esparramou para o mundo inteiro e você encontra os costumes judaicos em quase todas as culturas, inclusive na chinesa. Tem uma baita de uma influência da presença judaico na escrita, na forma de comer, de sentar, até o sangue na porta. Na China, eles têm uma coisa de pintar a porta de vermelho. Todos os palácios da época imperial, a porta era vermelha. E quando eu estive lá, eu falei para a menina, eu falei, por que? Ela diz, porque protege. Eu falei, então vocês copiaram o êxodo da Páscoa de Israel? Ela falou, nem sei o que é isso. Isso é só que, seja lá o que for, é depois da gente, porque nós somos milenares. Eu falei, sabe nada, inocente. Aí ela queria que eu explicasse o que era êxodo, Páscoa, enfim, coitados, criado no comunismo sem acesso à Bíblia, não Sabe sabe nem o que é isso. mas acha que o costume é deles. Uhum. Então, tem sim, tem marcas do judaísmo em quase todas as culturas. No Japão tem várias coisas da cultura. O Brasil está lotado de coisas da cultura judaica. Então, não digo Portugal. que seja uma tribo perdida isso. Não acho que é uma tribo, mas a influência judaica está realmente em vários deles. Inclusive até na família imperial japonesa. Ela descende de judaísmo, com certeza, por tantos pontos em comum. Mas outra hora Verdade. a gente faz uma live só para mostrar essa presença judaica, né? A gente tem que fazer aposto. A gente tem que fazer uma live só falando sobre o quinto. Vai longe. Vamos marcar uma para Essa falar daí. sobre o imposto, o quinto, e como é que Deus vai consertar as finanças. Isso é muito importante, Verdade. né? Para entender o que foi o imposto quinto, a morte do Tiradentes e as consequências hoje, como podemos agir para que o Senhor... Ele já está fazendo isso. Os impostos serão corrigidos no Brasil, porque já está em caminho. Encontrei outra pessoa que me convidou para ir para Minas Gerais, para a gente lá em São João del Rei, na região lá também de Ouro Preto, para fazer atos remidores do ouro. Igualzinho você me veio aqui em casa falar aquele dia. Então a gente precisa agendar aí para ir, ok? Vamos lá, sim. Vamos junto. Quando eu estive Eu na posso. China, uma das Sim, coisas pode. que falaram lá é que eu vi muita figura de dragão. Lá eles adoram dragão. E o dragão lá, o dragão lá é incrível. Ele é corpo de serpente e cabeça de dragão. O dragão é um ser mitológico, né? Não tem um dragão. Nunca ninguém achou um osso de dragão, um arquétipo, nada. Não tem, né? Um esqueleto. Então é uma figura. Agora, como que a Bíblia descreve Satanás? Ela diz em Apocalipse, o dragão, a antiga serpente. E a China é o único lugar no mundo que eu vi ele em forma de serpente e a cabeça de dragão, aquela que sai aqueles bigodinhos assim, os negócios. Sai. A cabeça não é de cobra, de serpente. Ela é diferente. O corpo é e as escamas também. Então, e ele tem 4 patinhas também. Então, é um negócio estranho, porque ele é uma mistura de serpente com dragão. E, quando eu estive lá, apóstolo, fui no ano de 2017, lá em Ouro Preto, fiz esse teatro. Aí, ó, mais gente confirmando aí, vamos fazendo. Amém. Então, glória a Deus. Nós precisamos, o que eu vi lá, eu perguntei para a menina, eu estou vendo uma estátua de dragão ali e está saindo água da boca dele? Era uma fonte jogando água. Ela falou, sim, o dragão chinês não solta fogo. O dragão chinês, ele lança água. Gente, eu tomei um susto. Porque em Apocalipse 12 fala do dragão, fala dessa serpente, e fala que ele lançava água.
perseguindo a mulher. Ô, Apóstolo, eu vou ter que encerrar aqui e iniciar de novo, tá bom?